Fala família, Gabriel Rezende aqui no vídeo de hoje. Vídeo não, cara, aula, mentoria. Eu vou mostrar para você auxílio doença, é assim que funciona na Justiça Federal, beleza? Então fique comigo até o final desse vídeo que você vai ver como funciona um processo de auxílio doença na Justiça Federal. E outra coisa, já somos mais de 1.000 inscritos em menos de 30 dias. Então se você não é inscrito, já se inscreva no canal aí, beleza? Galera, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder aí. E você pode atingir mais pessoas e deixa o like também, beleza? Vai lá no grupo do WhatsApp, solta o vídeo lá. Então vamos lá, sem blá blá blá. Eu me chamo Gabriel Rezende, explicando novamente, mais de 15 anos de advocacia previdenciária aí. E eu estou te mostrando na prática como funciona. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que ter um motivo antes. Antes de eu entrar nessa questão do motivo, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você quer entrar na justiça, se não tem justiça federal na sua cidade, você pode optar por uma vara comum, beleza? Mas eu, particularmente, profissionalmente, não aconselho você fazer isso. Por que, Gabriel? Porque vara comum demora demais. Vamos supor, igual aqui em Itaperuna, vara comum, o foco é mais para remédios e tal. Então, um processo previdenciário demora demais, porque lá tem as particularidades de competência e etc. Então, na Justiça Federal, tem a parte só para INSS, para tomar conta só para INSS. Beleza? Então, vamos lá. Você tem que ter um motivo. O que é um motivo, Gabriel? Você tem que ter reclamado no INSS. Você tem que ter feito um requerimento ou ter o seu benefício cessado. Então, você tem que ter a DCB e a DER. O que é DCB? Data de cessação do benefício. O que é DER? Data de entrada do requerimento. Você tem que ter um dos dois. Então, você tem que primeiro reclamar no INSS, beleza? Ele tem que requerer auxílio doença no INSS. Show de bola. Então, vamos para outra nuance aqui. Tem que procurar um advogado especialista em direito previdenciário. É isso mesmo. Você tem que pegar e procurar um advogado especialista para propor a sua ação. Caso você não tenha dinheiro para pagar um advogado, você pode procurar a Defensoria Pública ou até mesmo um advogado dativo aí na sua cidade aí, beleza? Que você não vai pagar. Show de bola. Aí ele vai entrar com a petição inicial. Ele vai protocolar a petição inicial lá. Depois, protocolando a petição inicial, o que vai acontecer? O autor será submetido a um pente fino. Quando eu utilizo aqui autor, eu falo de autora também, beleza? Tanto homem, tanto mulher. Será submetido a um pente fino. O que é um pente fino? É uma prevenção. Ali, vão verificar se os documentos estão corretos, comprovante de residência e outra coisa, se não há litispendência e nem coisa julgada. O que é litispendência? É o João procurar o advogado Gabriel e o processo está demorando, o João, o advogado dele não acabou, ele procurar o advogado Marcos. Então, isso é litispendência. É a mesma causa de pedir o mesmo pedido e o processo está em andamento. O que é coisa julgada, Gabriel? Coisa julgada é mais ou menos a litispendência, mas o processo terminou. Vamos supor, coisa julgada. O João pega e procura o Gabriel. Mas só que o João não falou que entrou com processo com o Marcos. Aí o Gabriel vai reclamar aquela DER ou aquela DCB ou os dois, ou seja, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O que aconteceu? Coisa julgada. Então tome muito cuidado com isso. Quando você conversar com o advogado, chega para ele e fala assim: eu já entrei na justiça, eu já perdi, eu já não sei o que. O advogado vai ver o melhor para você, beleza? Então vamos na outra nuance aqui. Depois vai ser analisado se tem perito judicial na sua especialidade requerida. Como assim, Gabriel? Vamos supor, você pediu lá uma especialidade sua, a sua incapacidade é na especialidade de cardiologia. Você tem um problema no coração ali. O que vai acontecer? Vai ver se tem perito judicial nessa especialidade.
Se não tiver, o juiz pode abrir um prazo para você, ver se você aceita clínico geral ou médico do trabalho. Eu, particularmente, converso com meus clientes, eu falo, eu aceito o clínico geral e o médico do trabalho. Mas por que, Gabriel? Cara, você vai esperar 3, 4, 5 anos, 1 ano e pouco para decidir isso, se você nem sabe se você vai ganhar um processo? Primeiro foca no presente, depois a gente vê o que vai acontecer lá na frente. Eu falo isso com meus clientes e todos concordam comigo, beleza? Tem que focar na estratégia, no intelecto, em várias nuances. É isso que eu trago aqui para você. Já deixou o like aí? Então deixa o like aí. Beleza. Especialidade requerida. Depois, assim vai entrar na fila para a marcação da perícia judicial. Isso mesmo, você vai entrar numa fila para marcar sua perícia judicial ali. Você vai ver a data que vai ser marcada. Pode ser marcado para daqui 3 meses. Tem que ter a fila. A especialidade mais requerida aí na Justiça Federal é a especialidade de ortopedia e traumatologia, beleza? Então, com certeza, vai demorar muito mais, dependendo da quantidade de pessoas que estão esperando aí. Show de bola! Então, vamos lá. Vai chegar o dia da perícia e o perito vai responder alguns quesitos. O que são os quesitos? Os quesitos são as perguntas, cara. O advogado do autor também pode fazer as perguntas. Então, o INSS apresenta os quesitos, a Justiça Federal apresenta os quesitos e o autor também, o advogado do autor, pode apresentar esses quesitos. Como assim? A parte autora tem capacidade laborativa? Sim. A parte autora tem condições de recuperar? Não. A incapacidade é total e permanente? Sim. Já é uma tese para aposentadoria por invalidez. Beleza? Então é mais ou menos assim que acontece. Vai ter os quesitos lá, vão ser apresentados os quesitos. Dando uma dica aqui, uma sacada. Se o cliente tiver 59 anos, você já tem uma tese, mesmo o perito judicial falando que a incapacidade é temporária e parcial, que seria auxílio-doença, você tem uma tese para converter esse auxílio-doença em quê? Aposentadoria por invalidez, súmula 47 da TNU. Eu já falei isso aqui. O juiz tem que analisar a condição social e pessoal do segurado. Vamos supor, idade avançada, baixa escolaridade e aonde ele mora. Vamos supor, ele mora numa zona rural. Então isso daí já é uma tese de tentar aposentar o seu cliente ou tentar se aposentar, beleza? Por invalidez aí. Show de bola, deixa o like depois dessa sacada aí. Vamos para outra aqui. Vai responder os quesitos aqui. Depois terá o prazo para o perito judicial apresentar os quesitos do autor. Não, terá o prazo para o perito judicial apresentar o laudo pericial. O laudo pericial. Qual que é o prazo aqui, Gabriel? Laudo pericial. Depende, 10 dias, 5 dias, 30. Geralmente são 30 dias. Ah, mas o perito não apresentou aqui o laudo pericial. O juiz vai intimá-lo novamente. Aí vai dar prazo para ele de novo. Ah, Gabriel, pela 3ª vez não. Pela 4ª vez não. O juiz pode pegar e redesignar outro perito, nomear outro perito judicial. Aí você vai ser submetido a uma outra perícia judicial, porque aquele perito foi e não apresentou o laudo pericial. Então, o que acontece? Presta atenção nisso. Sempre marcar para você não perder a qualidade de segurado. Vamos supor, aqui nessa nuance, o processo pode demorar 2, 3 anos, tá? Se você ficar contando aí com a vitória, você perde a qualidade de segurado. Eu já mostrei isso aqui em vários vídeos aí. Outra sacada para você, outro insight aí. Deixa o like de novo aí, se você não deixou. Então vamos lá, apresentar o laudo, depois disso abrirá prazo em comum para as partes. Isso mesmo. O perito apresentou o laudo. O que acontece? Vai abrir prazo em comum para as partes. Ah, Gabriel, vamos supor, então é melhor o advogado pegar e manifestar nos autos no primeiro dia. Cara, isso é relativo. O prazo está em comum. Não adianta o advogado, igual eu, às vezes, se for um laudo pericial que eu vou impugnar, que eu vou fazer um quesito suplementar ou
complementar, eu aguardo um pouco, porque eu tenho que ter um estalo mental, eu tenho que usar meu intelecto, eu tenho que pensar. E às vezes a gente com pressa, o que você faz? Você pensa errado, você faz as coisas erradas, entendeu? Então você tem que pensar. Não adianta nada, igual hoje eu conversei com a minha cliente, e aí, Gabriel, já decidiu sobre o caso da minha mãe? Eu falei com ela, querido, até sexta-feira eu vou decidir, beleza? Por quê? Porque o prazo está em comum para os dois. Não adianta nada eu pegar e manifestar com pressa, o INSS está lá ainda tendo prazo para manifestar. E o processo só vai andar depois que o INSS e o autor se manifestaram. Então pega essa outra sacada aí. Se não deixou o like, deixa o like aí. Beleza. Nada impugnado entrará em conclusão para a sentença. Ou seja, o processo vai entrar na fila para o juiz da sentença, julgando procedente ou improcedente. Claro, se tudo tiver conforme o perito judicial constatou incapacidade laborativa, sim. O autor tem a qualidade assegurada, sim. O juiz vai julgar improcedente. É uma tese para ser julgada procedente. Perdão, o autor vai ganhar um processo. Beleza. Entrará para a conclusão. Publicada a sentença, abrirá prazo em comum para as partes. Mesma coisa. Publicou a sentença, mesmo você ganhando ou perdendo, vai ser publicada a sentença. Aí vai abrir prazo em comum para as partes. O juiz julgando procedente, o pedido, na maioria das vezes, se for constatada a incapacidade, ele concederá tutela na sentença. Isso mesmo, ele concederá tutela na sentença. Aqui, qual o prazo aqui para a sentença? 10 dias úteis. Para embargo de declaração, 5 dias úteis. O que é embargo de declaração, Gabriel? Quando há contradição, obscuridade e omissão na sentença. Isso daí é uma tese para embargo de declaração. Vamos supor, o juiz lá na sentença foi e não analisou o laudo pericial por completo, ou deixou de analisar alguma coisa. Você pode pegar, olha, excelência, ela tem direito a aposentadoria por invalidez, porque no quesito J do juízo, o perito informou que a incapacidade dela é total e permanente, insuscetível de recuperação. Então, isso que é embargo de declaração, ou seja, ocorreu uma omissão, poderia ter ocorrido uma contradição, ou seja, ele pegar e falar que aquele quesito J, o juiz colocou que era outra coisa do que não estava lá. Então, contradição. Beleza? Então vamos lá, outra aqui, julgado procedente na maioria, foi constatada isso, a tutela. Depois, prazo de 10 dias para ambos da sentença e 5 dias de embargo de declaração, falei lá em cima. Caso alguma parte recorra, a outra será intimada para contrarrazoar. Isso mesmo. O que é contrarrazões? É uma peça de bloqueio ao recurso daquela parte. Vamos supor, se o autor foi o recorrente, o INSS será intimado para contrarrazoar. Aí terá prazo de 10 dias para contrarrazoar. Beleza? Então, deixa eu te explicar aqui uma nuance que acontece no prazo. Presta atenção. O que acontece? Por isso tem que ter muita paciência. Porque o prazo de 10 dias são 10 dias úteis. Mas só que a intimação fica dentro do portal do advogado para ele tomar ciência no prazo de 10 dias corridos. Ou seja, vamos supor, eu fui intimado no dia 8. No dia 9 eu fui lá, tomei ciência. Eu abri o portal, abri o prazo. Ou seja, dia 9. Então, a partir do dia 9, eu vou ter 10 dias úteis. Mas, geralmente, o que eu faço? Eu não abro esse prazo. Para que eu vou abrir um prazo para eu me prejudicar? Então, o INSS também, na maioria das vezes, não faz isso. Eu, quando eu tiver que manifestar nos autos, eu vou lá e manifesto. Eu não abro esse prazo de 10 dias. Vamos supor, eu pego e passo um mal aí de 5 dias. Para que eu vou pegar e vou tirar 5 dias da minha vida aqui? Vamos supor, 5 dias da minha recuperação, da minha vida não, perdão, da minha recuperação. Então, pega essa sacada aí também. Acontece muito isso. Então, não abra prazo, que às vezes é melhor você não abrir o prazo e demorar uns 5 dias a mais do que perder um prazo. Beleza? Deixa o like aí se você não deixou também, depois dessa sacada. Então vamos lá.
Caso alguma parte recorra, a outra vai ter que contrarrazoar. Aí o processo subirá para a segunda instância e ser julgado o recurso. Isso mesmo. Ser negado o provimento ou dado provimento. Ou negado ou dado provimento em parte. Beleza. Julgado o recurso, o prazo será de 5 dias para o embargo de declaração e 15 dias para o pedido de uniformização. O que é pedido de uniformização, Gabriel? Vamos supor, eu estou aqui na segunda região, engloba Espírito Santo e Rio de Janeiro. Aí vamos supor, eu tenho uma turma, a primeira turma foi e falou que aquilo dali não era cabível naquele processo. Mas só que a segunda turma do Espírito Santo e do Rio de Janeiro informou que é cabível. Então o que houve ali? Houve um conflito entre as duas turmas. Então tem uma tese aqui para o pedido de uniformização. Aí vai para a Turma Nacional de Uniformização julgar isso daí. E o prazo é de 15 dias úteis. Presta atenção numa coisa. Cara, é muito difícil você ter um julgamento de recurso de turma de uniformização. É muito difícil passar no pente fino deles lá, beleza? É muito difícil. Eu já fiz, mas é muito difícil. Então vamos lá, seguir aqui. Uniformização, descendo o processo, caso a parte autora ganhe, o INSS será intimado para apresentar o cálculo de atrasados no prazo de 45 dias. Aqui, onde eu advogo bastante tempo e tenho a maioria dos meus processos, o prazo são de 45 dias úteis. Então foi aquilo que eu te falei, cara, 45 dias úteis para apresentar o cálculo e mais 10 dias corrido para acessar o portal, abrir a intimação. Olha como é que demora. Gabriel, o INSS não apresentou. O juiz vai intimar novamente o INSS para apresentar o cálculo. Geralmente ele coloca 15 dias úteis ou 30. E eu, se eu fosse o juiz, eu colocaria até 5 dias úteis, mas tem que respeitar, porque se ele não apresentou o cálculo aí, encurta o tempo dele, coloca 5 dias úteis. Ajuda a parte autora não tem nada a ver com isso. Ela está sendo prejudicada, tem um cálculo ali de atrasados, que é um direito dela. Beleza, deixa eu só tomar água aqui. Então é isso daí, prazo de 45. Aí se não apresentou, o juiz vai intimar o INSS novamente para apresentar esse cálculo. Beleza? Então vamos para outra nuance aqui. Depois de apresentado o cálculo dos atrasados, o juiz abrirá prazo para a parte autora. Ou seja, aqui o prazo não é em comum. Gabriel, o prazo não é em comum. Não, claro que não, cara. O INSS apresentou o cálculo, então não cabe o juiz abrir prazo para o INSS. Ele não tem o INSS, não tem o que fazer. É a mesma coisa, o autor recorreu. O prazo para contrarrazoar é só do INSS, assim vice-versa. Então aqui o prazo não é em comum, somente para somente para a parte autora. Quem apresentou o cálculo foi o INSS. Beleza, a parte autora concordando, será confeccionado o RPV ou precatório. Vamos supor, a parte autora concordou com o cálculo. Aí vai ser confeccionado o RPV ou precatório, até 60 salários mínimos, RPV, já falei isso tudo aqui no meu canal aqui. Gabriel, a parte autora quer impugnar. Pode impugnar. O que vai acontecer? Depende, o juiz pode pegar e abrir prazo para o INSS, ver se ele errou ou não. E caso de, vamos supor, ainda estiver litigando, quem está certo, quem está errado, o juiz pode pegar e mandar o processo para o contador judicial. O contador judicial vai fazer o cálculo ali dos atrasados, beleza? Aí vem aqui, depois disso abrirá prazo. Vai ser confeccionado o RPV, concordando? Será confeccionado o RPV ou precatório. Isso aí, ou seja, você concordando, será confeccionado RPV, aí abrirá, depois confeccionado RPV, abrirá prazo para ambas as partes. Aqui o prazo será para ambas as partes, isso mesmo. Lá quando o INSS apresenta o cálculo, o prazo é só para a parte autora. Aqui já são para ambas as partes. Então, tem que prestar atenção nisso. Então, mesma coisa, tem que pegar, Gabriel, no primeiro de cara, ambas as partes, cara. Ambas as partes, tenha paciência, tem que ter paciência, não tem jeito. E outra coisa, se não deixou o like, deixa o like aí, já se inscreveu no canal, comenta aí de onde você é.
Vamos lá, depois disso abrirá prazo da tal, já falei. Depois disso o processo sai dessa espera e vai para a espera de RPVs e precatório. Isso mesmo. O que acontece aqui? Geralmente o processo tramitando aqui, ele vai para outra espera, ele vai para um outro lugar, para o cadastro de RPV ou precatório. Aí você tem que acompanhar lá, não acompanha mais no processo aqui. Você tem que ver aí, onde é que é, tá bom? Aí vem aqui, ó, aí fica vigiando para ver se vai cair no Banco do Brasil ou Caixa. Geralmente um mês é no Banco do Brasil e no outro mês Caixa, e assim vice-versa. Beleza? É assim que acontece. São esses dois bancos aí que vão pagar o seu RPV ou precatório. Agora é torcer para receber e deixar o like nesse vídeo. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu!